função da teoria quântica foi procurar responder essa pergunta. Será que a teoria quântica é relevante para a biologia? Bem, o artigo dele, o texto da palestra foi publicado no ano seguinte na Nature e também está nesse primeiro volume das obras completas dele. E ele revisitou esse tema 30 anos depois. Foi o último trabalho de Bohr que não chegou a ser publicado, ele não tinha completado, mas uma versão do que ele deixou acabou aparecendo. Mesmo 30 anos depois, ainda foi antes dupla hélice. Bem, então eu vou começar com algo muito importante para um físico que se aventurou nessa área. Como um físico, a gente sabe que é extremamente importante adquirir o que se chama intuição física. E para trabalhar em biologia, é igualmente importante adquirir intuição biológica. Então, uma primeira coisa é que o ícone da área, como o Newton é da física, é realmente Darwin. E um geneticista importante, Dobzhansky, uma frase fundamental que é uma dessas intuições biológicas que guiam a pessoa para procurar entender qualquer fenômeno biológico. Ele disse: nada na biologia faz sentido exceto à luz da evolução. Então, também Bohr, eu vou estar citando e colocando num quadro as citações da palestra dele de 1932, começou comentando o papel do fóton, do quantum de luz, como era chamado, em processos biológicos, e comentou o seguinte: a absorção de um único fóton na retina já é suficiente para uma impressão visual. De modo que a sensitividade do olho já atingiu o limite que é fixado pelo caráter atômico dos processos luminosos. Aqui não é bem como ele disse, de fato o olho é capaz de detectar um único fóton, mas uma sensação visual precisa no mínimo de 2 a 5 fótons para ocorrer. E há um análogo acústico, o nosso limiar da audição. Todos estão me ouvindo lá no fundo também? O limiar da audição é produzido por um deslocamento de uma onda sonora da ordem de 1/10 de um diâmetro atômico. Então, por que essa fantástica sensitividade da vista, da audição? Vamos para a intuição de Darwin. É claro que para os nossos antepassados era fundamental ser capaz de detectar com o máximo de antecedência a presença de algum predador na jungle pré-histórica. Bem, Bohr, embora não tenha citado Darwin, ele comentou outra coisa que é fundamental ter em mente na biologia, que é bem diferente da física, e que é o papel teleológico. Os organismos vivos, eles têm um programa. E, como ele diz no seu texto, que é a preservação e geração de indivíduos. Isso está também na Bíblia, né? Crescei e multiplicai-vos. Muito bem, vamos então fazer um breve histórico, um
uma linha do tempo, começando com uma pergunta fundamental, que é: até que ponto a vida é consistente com a termodinâmica? É uma das perguntas que foram propostas também por Schrödinger nas suas palestras que ficaram famosas. O que é a vida? E, naturalmente, um organismo vivo, à primeira vista, parece estar violando a segunda lei da termodinâmica. Ele está se tornando mais e mais ordenado. De fato, ele atinge o equilíbrio quando ele deixa de ser vivo. O equilíbrio termodinâmico é quando está morto. Mas, então, Schrödinger comenta no livro, ele faz a pergunta: de que é que um ser vivo se alimenta? Diz: bom, não é nem de matéria, nem de energia. Ele se alimenta de entropia negativa. Entropia negativa é o mesmo que ordem. Então, o ser vivo se alimenta de ordem, e a fonte dessa ordem é o Sol. E Boltzmann já percebeu isso em 1875. Ele está dizendo exatamente isso, que a luta pela existência dos seres vivos não é uma luta por materiais, que para os organismos já são abundantes, nem pela energia que existe no corpo sob a forma de calor, mas uma luta por, faltou a palavra negativa, entropia, que se torna disponível pela transição da energia do Sol quente para a Terra fria. Então existe uma fonte quente e uma fonte fria, e o Sol é realmente a fonte de toda a vida. Mas Schrödinger, em 43, procurou também usar a teoria quântica para explicar a estabilidade genética. Também na época não se conhecia muito. Sabia-se dos trabalhos de Mendel e da herança genética. E ele cita Delbruck como um dos seus mentores. Delbruck assistiu à palestra de Bohr em 1932 e, em consequência, passou da física para a biologia. Então há uma transição aí de cadeia. E Schrödinger, então, procura explicar a estabilidade genética na herança pela mecânica quântica, fazendo um modelo dos genes, que eram muito pouco conhecidos, como que seria um cristal, que a gente sabe pela teoria quântica que tem estabilidade, mas um cristal aperiódico. E isso seria uma boa interpretação para isso, é o que hoje chamamos um biopolímero. Uma contribuição muito importante foi dada por Alan Turing, pouco depois, em 1952. Ele estava procurando entender o enigma da morfogênese. A partir de um par de células inicial, se desenvolve um organismo com toda uma estrutura, uma geometria, tudo a partir desse começo. Como isso é possível? Então ele procurou entender, e para isso ele fez uma hipótese de que existissem substâncias que ele batizou como morfogens, morfógenos, que no organismo se difundem através de um tecido e, por reações químicas, criam padrões, em particular, eventualmente, o ser vivo completo. E para descrever isso matematicamente, introduziu o que se chama hoje de equações de reação de fusão, que são uma generalização do que os óticos quânticos usam muito, as equações de Fokker-Planck, com termos inhomogêneos que representam as quantidades de diferentes reagentes. Bem,
Todos sabem da grande descoberta em 1953, 28 de fevereiro, ao meio-dia, Francis Crick entrou nesse pub, o Eagle Pub, em Londres, para anunciar em alto prazo: descobrimos o segredo da vida. Bom, ele era físico e isso foi uma típica bravata de físico. Era mesmo o segredo da vida? Era, sem dúvida, um dos segredos extremamente fundamental. Aqui está ele com seu parceiro Watson, que, aliás, eles tiraram cara e coroa para saber quem assinaria em primeiro lugar o trabalho. E no fim ganhou o Watson, acho que injustamente, mas ficou sendo como Watson Crick. E o Watson comenta que isso deu margem a piadinhas de que era o trabalho WC. Bem, mas o que eles descobriram foi o mecanismo da herança genética, da replicação dos genes, e isso se seguiu há alguns anos para desvendar o código genético, que é universal. Todos os seres vivos usam o mesmo código genético. E Crick foi realmente um teórico fantástico. Também conjecturou que deveria existir o que hoje chamamos o tRNA, RNA de transferência, que tem um papel fundamental na geração das proteínas a partir do RNA mensageiro. Mas uma descoberta de importância certamente comparável foi feita poucos anos depois, em 1961, o François Jacob, que foi citado bastante na conferência de ontem, junto com Monod, que foi a descoberta do mecanismo de regulação da transcrição dos genes. Esse é um mecanismo extremamente central na biologia. É assim que todo o funcionamento da célula ele tem que ser regulado como se fosse uma orquestra que está sendo conduzindo o tema e respondendo ao ambiente. Tudo isso é feito por um mecanismo que eles descobriram nessa ocasião. E o que é, infelizmente, menos conhecido é uma outra contribuição fundamental dada por Peter Mitchell em 1966, que é a hipótese quimiosmótica. Eu vou falar sobre ela mais adiante em detalhe, que é o mecanismo também universal, que é como é produzida a energia nas células para todos os seres vivos. E foi comentada Orgel, um dos grandes teóricos também sobre a origem da vida. Ele disse: é a ideia mais anti-intuitiva em toda a biologia desde Darwin. E, de fato, foi uma ideia central. Então, vamos começar falando desse tema, que é a origem da vida. Para um físico, o equivalente do que seria o átomo de hidrogênio, que é o ser vivo mais simples que existe, é a célula, né? Mas não é bem como um próton e um elétron, né? É um tanto mais complexo. Bom, então, como é que isso tudo pôde surgir? E aqui, entendendo o mecanismo de geração das proteínas, é o famoso problema do ovo e da galinha. Quem veio primeiro, que a minha filha, quando estava, acho que ainda no grupo escolar, resolveu muito facilmente. É claro que é o ovo vem no café da manhã e a galinha vem no almoço. Bem, mas o que tem é que esse mecanismo, passagem do DNA que contém as instruções, usando o RNA mensageiro e também o tRNA, para produzir uma proteína,
também exige toda espécie de catalisadores. Então é um ciclo que, como é que cada parte aparece sem ter antes aparecido a anterior? Bom, então há dois problemas fundamentais na origem da vida. Um é um problema químico, como surgiram os ingredientes químicos, e outro é um problema energético, que é igualmente fundamental. Qual é o mecanismo de geração e utilização da energia que permite isso tudo? Então, há poucos anos, a proposta foi feita que ajuda muito a entender o problema, que é a hipótese do mundo do RNA. Tudo que a gente diz respeito à origem da vida é hipotético. Então, naturalmente, a gente tem que procurar a hipótese mais plausível ou que a gente possa testar até um certo ponto. Bem, mas então no mundo do RNA, o RNA tem a capacidade de fazer as três coisas, tanto armazenar a informação, atuar como catalisador, que são chamadas ribosimas, e também regular o processo, como, por exemplo, descoberta recente muito importante da interferência por RNA. Então, aqui está a ideia e a hipótese mais plausível para mim, acho que é a mais aceita para explicar a origem energética, em parte também a química, é o que eu vou explicar agora, e recomendando a leitura desse livro muito, muito bom, de divulgação, do Nick Lane, Life Ascending. Então essa hipótese tem a ver com a existência de chaminés hidrotérmicas nas profundidades mais profundas do oceano, e foi muito recentemente, só no ano 2000, que se descobriu esse caso extremamente importante, que é chamado campo hidrotérmico da Cidade Perdida, que é uma chaminé que está representado com escapamento por essa chaminé. Ela tem até grandes proporções e existe fluido quente que sai de dentro, e essas chaminés há bastante razões para acreditar que elas eram muito comuns na época em que surgiu a vida na Terra. Elas são formadas em parte por vulcanismo, em parte por tectônica de placas. Placas que escorregam no fundo do oceano e põem em contato uma parte interna com a água do oceano em temperaturas muito diferentes, e há uma série de processos que ocorrem. Então, o que vocês veem aqui é que essas chaminés, as paredes têm uma microestrutura. Aqui, essas distâncias são da ordem de alguns microns, isso é visto ao microscópio, e são formadas por microporos que têm tamanhos típicos do tamanho de uma célula. As paredes têm ferro e enxofre, que servem como catalisadores, e esse sistema funciona como um reator químico de fluxo. E ele é alimentado por gradientes, tanto térmicos, essas variações grandes de temperatura, como eletroquímicos, que têm a ver com a diferença entre um oceano tipicamente ácido e esses materiais alcalinos. Então, dentro desses poros, hidrogênio
e gás carbônico se acumulam, reagem quimicamente e produzem, entre outras coisas, acetilfosfato, que é um análogo do ATP e, portanto, serve como uma espécie de precursor do mundo do RNA. Tudo isso é muito recente. Então, uma contribuição importante para explicar também a origem química da vida foi dada muito recentemente. É um artigo em Nature Chemistry, publicado há cerca de 1 mês e meio apenas, onde foi demonstrado experimentalmente que precursores de todos os tijolos de construção da química da vida, ácidos nucleicos, por exemplo, para o RNA, aminoácidos, para as proteínas, e lipídios, que constroem membranas, todos eles poderiam ter surgido quase ao mesmo tempo, naturalmente na escala geológica, a partir de ácido cianídrico, HCl, e SO4 existente em oceanos, e esse HCl depositado por cometas e com o auxílio de luz ultravioleta. Então, experimentalmente, eles mostraram que todos esses são produzidos. Ok? Passo muito importante. Bem, então os primeiros organismos que nós acreditamos precursores de toda a vida na Terra são procariontes, que são organismos unicelulares não dotados de um núcleo ainda, e existem fósseis deles datados de 3,8 bilhões de anos atrás, que é uma data provável do surgimento da vida. Aqui está, por exemplo, um fóssil de 3,5 bilhões de anos atrás, que tudo indica era uma cianobactéria, e aqui está uma cianobactéria moderna. Ok? Bem, então, esses procariontes, além das bactérias, incluem um outro domínio que se chama arqueia, que primeiro foi classificado como bactérias e também como sendo anterior às bactérias usuais. Nenhuma das duas coisas é verdade. O que nós achamos hoje é que são posteriores às bactérias propriamente ditas e são um domínio separado da vida, que tem pontos em comum, mas muitas diferenças também com as bactérias. Então, a árvore da vida atual parte de uma ramificação entre as bactérias e as arqueias, que depois vem os eucariontes, e aí vem animais, plantas, etc. E bactérias e arqueias continuam sendo a forma dominante de vida de toda a Terra em termos de biomassa. Então, de certa forma, são os organismos mais bem-sucedidos até hoje. Bom, então, tem que ter havido um ancestral comum, que é conhecido como LUCA, as iniciais de Last Universal Common Ancestor, dotado das duas características, as únicas que nós sabemos que são universais para todos os seres: o código genético e a utilização da quimiosmose para geração de energia. E o que é quimiosmose? A quimiosmose é o emprego de uma diferença de concentração de prótons de um lado e do outro de uma membrana. Então ela pode ser produzida por uma bomba de prótons que transfere prótons de um lado para o outro e aumenta a concentração de um lado em relação ao outro. E com isso gera uma força eletromotriz. E a gente verá que isso é usado na produção do ATP, que é
a moeda de troca energética comum de todos os seres vivos também. Então é uma diferença de potencial nada desprezível, porque tipicamente, embora seja só da ordem de 150 milivolts, isso é através de uma membrana de 5 nanômetros de espessura, o que corresponde a 30 megavolts por metro. Ok? Bom, então os procariontes dominaram toda a vida na Terra durante 2 bilhões de anos, aproximadamente. E aí surgiram os eucariontes, que são as células com núcleo, o que é considerado, com toda razão, o evento mais importante na evolução de seres vivos complexos. Embora haja grande controvérsia sobre os detalhes, o que se aceita em geral é que os eucariontes se originaram de um encontro possivelmente único entre bactérias e arqueias, no qual a bactéria, de certa maneira, engoliu a arqueia e acabou se estabelecendo entre as duas uma relação chamada endossimbiótica. É uma simbiose em que um está dentro do outro, e com isso deu origem às mitocôndrias, que são as usinas de energia de todas as células eucariontas. Então essas mitocôndrias, é fácil ver isso hoje em dia, preservam muitas características das arqueias das quais se originaram. E com isso havia uma fonte independente de energia dentro das células. E elas não precisavam gastar muita energia para toda uma série de processos que as bactérias precisavam gastar. Isso permitiu, então, uma expansão gigantesca, de muitas ordens de grandeza, do genoma e da complexidade. Além disso, mais uma endossimbiose, dessa vez com outro tipo de bactéria, cianobactérias, que eram capazes de gerar energia a partir da luz solar diretamente, deu origem aos cloroplastos das plantas verdes. Muito bem. A luz do Sol tem uma relação central com a vida. A partir de cerca de 2,5 bilhões de anos, as cianobactérias já começaram a oxigenar a atmosfera e deram origem a um novo tipo de fotossíntese baseada no oxigênio atmosférico. E aí também a respiração celular. E é assim que, como Boltzmann comentou, toda a vida na Terra atualmente é mantida pela luz solar. Eu não vou entrar em detalhes sobre esses processos que estão representados aqui. De certa maneira, um é o inverso do outro, aqui é a fotossíntese, aqui a respiração celular. A fotossíntese produz os tais nutrientes, as substâncias que têm a ordem da qual nós nos alimentamos, e gera oxigênio que volta para a atmosfera, é a maior fonte de oxigenação da atmosfera atualmente. A respiração celular usa esses nutrientes e, a partir deles, gera o ATP, que é a tal moeda de troca, ou combustível para a energia toda dos seres vivos. E tanto um como o outro, cloroplastos como mitocôndria, usam exatamente a quimiosmose, quer dizer, o fato de que é preciso, através de uma proteína motora muito bonita, que eu vou comentar um pouquinho mais tarde, produzem esse gradiente de concentração em que prótons são bem mais
concentrados de um lado da membrana do que do outro. E o modelo das chaminés hidrotérmicas, como eu já comentei, também explica a origem da quimiosmose, justamente porque há o contraste entre um oceano ácido e as chaminés que são alcalinas. Bom, o efeito estufa, que hoje nós tratamos como vilão, na realidade é o que permitiu baixar a temperatura, elevar a temperatura média da superfície da Terra a um nível confortável. Acho que é da ordem de 14 graus Celsius. Sem o efeito estufa, seria da ordem de uns 20 graus negativos. Então não seria possível a vida. Então o Sol tem um papel central. Vamos à pergunta de Bohr. A mecânica quântica é relevante para a biologia? Ele comenta no artigo dele: o quantum de ação deu uma pista para a estabilidade intrínseca dos átomos. 100% correto. A estabilidade da matéria é exatamente uma consequência da mecânica quântica, juntamente, que é muito importante, com o princípio de Pauli. Isso é um teorema para os matemáticos. Bom, a mecânica quântica, então, explica, obviamente, a estrutura da matéria e a química, os processos químicos todos. Mas nós podemos perguntar sobre as interações biológicas. Será que elas também precisam de uma explicação quântica, como é a ligação covalente que forma moléculas, etc.? A resposta é não. As interações relevantes são muito mais fracas do que essas. São as interações chamadas de Van der Waals-London, as pontes de hidrogênio, os efeitos hidrofóbicos e, de novo, nada faz sentido na vida assim, a não ser a luz da evolução. É claro que a evolução requer isso, porque é necessário que essas moléculas tenham flexibilidade. Esses biopolímeros têm que poder se dobrar para formar proteínas, são capazes de reações bioquímicas e catálise. Tudo isso exige flexibilidade. E a coerência quântica, ela tem algum papel? De novo, do ponto de vista de Darwin, isso é improvável. Porque a coerência quântica, nós sabemos que é extremamente frágil e é destruída muito rapidamente por ruído ambiental, que atrapalha muito as tentativas de construir um computador quântico. Mas há dois candidatos que têm sido propostos para efeitos de coerência quântica em biologia. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu acho que nenhum dos dois é convincente. Um deles é a captura da luz na fotossíntese. Existe um centro chamado antena nos cloroplastos, que é o que capta a luz solar e depois vai transferindo através de éxons, o chamado centro de reação, o que faz com eficiência muito próxima de 100%. O que, de novo, é consistente com Darwin. E há casos em que se procura mostrar que a coerência quântica ajuda. Infelizmente, isso só foi feito com luz laser. E seria preciso demonstrar algum efeito com luz solar, é claro. Outro efeito é a capacidade de alguns, Robin acho que é pardal, né? Pardais de emigrar se orientando com o campo magnético da Terra. De novo, é uma hipótese muito peculiar. Existe um par de moléculas no olho do pássaro em que a luz induz um estado de spin singleto que evolui
no campo magnético, dependendo não do campo, mas da declinação magnética. Mas nada se sabe nem das moléculas, nem do circuito biológico. Então, esses dois exemplos, infelizmente, não convencem que exista um papel da coerência quântica. Uma proposta muito diferente, muito ousada, foi feita pelo matemático Roger Penrose, em colaboração com Hameroff, propondo uma teoria da consciência. Eles propuseram que o cérebro funciona como um computador quântico e o efeito chamado colapso do vetor de onda é um efeito de gravidade quântica. E tudo isso a microtúbulos que de fato têm um papel na condução dos neurônios. Bom, é uma teoria baseada em duas coisas que não existem, nem um computador quântico, nem uma teoria da gravidade quântica. E o físico Max Tegmark publicou em 2000 um comentário dizendo que o cérebro é um ambiente morno e úmido. Então, o efeito de descoerência quântica ocorre numa escala de tempo da ordem, no mínimo, 10 a menos 13 de segundo, ao passo que os tempos na condução nervosa são pelo menos 1 milésimo de segundo. Então, é totalmente incompatível. Agora, vamos falar, então, sobre o papel da teoria quântica, da mecânica quântica, no cérebro e na mente. Bohr diz no seu trabalho que a interação entre o instrumento de medida e o objeto tem uma analogia próxima com o fato de que o conteúdo da nossa mente invariavelmente muda quando nós concentramos a atenção nela. Um efeito típico que ele chamaria de complementaridade. Bem, primeiro, o cérebro humano é o sistema mais complexo que nós conhecemos em todo o universo. Ele é formado por quase 90 bilhões de neurônios, cada um deles conectado da ordem de 10 mil outros, além de outro tanto de células não neuronais. Só o número de conexões é maior do que o número de estrelas na Via Láctea. E cada neurônio também tem uma estrutura muito complexa. Está um famoso corte de uma série de camadas de neurônios. E o processamento se sabe que é, ao mesmo tempo, paralelo, altamente paralelo e distribuído, e que sinais são processados e reprocessados nos dois sentidos. E tudo isso é organizado em módulos interconectados. E é um sistema dinâmico. As sinapses são conexões, são modificadas continuamente pelo ambiente. Toda analogia com o computador é completamente falsa. Bom, o que é um sistema complexo? Definição muito simplista, é um conglomerado muito grande de sistemas elementares não lineares interagindo uns com os outros. E uma das propriedades que costuma ser aparente é o que se chama criticalidade auto-organizada. Nós tivemos discussões extensas sobre sistemas complexos durante um ano na COPEI. Então é o aparecimento espontâneo, sem qualquer controle, parâmetro de controle, de bifurcações que dão origem a autocorrelações espaço-temporais de longo alcance e que decaem com invariância de escala, usando leis de potência com expoentes fracionários. E dão origem, tipicamente, a propriedades chamadas emergentes, propriedades coletivas, e avalanches de atividade. E, tipicamente, esse estado crítico é a fronteira de uma transição ordem bisória. Um trabalho muito bonito, publicado em 2013,
aquele pessoal na Argentina usou a ferramenta de ressonância magnética funcional para estudo do cérebro, que foi discutida aqui ontem pelo Fernando Seles, para imagens do cérebro no estado de repouso, que ele também comentou. E mostraram que, de fato, existem várias redes locais associadas com efeitos cognitivos, visuais, de audição e motores. Bom, e usando dados experimentais sobre a conectividade do cérebro, eles fizeram um sistema dinâmico, procurando modelar, mostrando o seguinte, isso está representado aqui nessa figura, que para reproduzir os dados empíricos é necessário e suficiente que o limiar de ativação esteja exatamente no estado crítico. Então, é a primeira vez que eu, pelo menos, vejo esse efeito testado dessa maneira. Também faz sentido do ponto de vista de Darwin, que mantém bastante ordem para que o sistema funcione coerentemente, mas permite suficiente desordem e flexibilidade para responder ao ambiente. Nada faz sentido exceto a luz de evolução. Vamos agora à consciência, que também foi discutida ontem na reunião pelo Fernando Seles. E aí, de novo, o Bohr diz: o reconhecimento da limitação dos conceitos mecânicos na física atômica parece apropriado para conciliar os pontos de vista aparentemente contrastantes da fisiologia e da psicologia. Bom, primeira pergunta sobre a consciência. E aqui, de novo, Francis Crick publicou um livro que se chama The Astonishing Hypothesis, a hipótese surpreendente, digamos. E essa hipótese é que, estou citando o livro, você, suas alegrias e tristezas, suas memórias e ambições, o seu sentido de identidade pessoal e liberdade de escolha não passam do comportamento de um vasto conjunto de células nervosas e moléculas associadas. Como Alice de Lewis Carroll poderia ter dito, você não passa de um pacote de neurônios, como era o pacote de baralho da Alice. Essa hipótese é tão estranha às ideias da maioria das pessoas de hoje que podem, de fato, ser chamada surpreendente. Bom, mas quão confiável é a consciência? Então, há muitas ilusões da consciência. Nós sabemos que o nosso campo visual na retina tem um ponto cego, que é onde se insere o nervo óptico. Mas nós nunca percebemos isso. Por quê? Porque o nosso cérebro preenche, usando informação em volta dele para que a gente não perceba a existência. Muitas pessoas que sofrem amputações sentem o que se chamam membros fantasmas, dores num braço que foi amputado. E essa dor muitas vezes é forte. Então o neurocientista Ramachandran conseguiu curar isso usando uma caixa de espelhos em que a pessoa via uma imagem do braço sadio e aparentemente ligada com a parte amputada. E frequentemente desapareciam essas dores. Um caso ainda mais impressionante é a percepção, a ilusão de troca de corpos. Um trabalho que está citado aqui. A manipulação, estou citando o Apser, de perspectiva visual,
combinada com receber informação multissensorial do corpo, foi suficiente para deslanchar a ilusão de que o corpo de outra pessoa ou um corpo artificial é o nosso. E o efeito é tão forte que a pessoa podia sentir que estava no corpo de outra pessoa e apertar a mão do seu próprio corpo. E às vezes o corpo da outra pessoa era de sexo diferente. Bem, então, agora eu vou estar repetindo um pouco dos comentários de ontem do Fernando, que também é apropriado porque essa primeira parte da nossa reunião é dedicada a Henri Poincaré. Ele já citou esse trecho famoso onde Poincaré comenta sobre a descoberta que hoje chamamos funções automórficas. E, como ele disse, Poincaré descobriu essa conexão subindo num ônibus, sem estar pensando em nada disso. De repente, isso apareceu como resultado. E ele foi verificar depois. Ou então ele comenta sobre o aparecimento dessa iluminação súbita, que, na opinião dele, mostra que o papel do trabalho inconsciente na invenção matemática é incontestável. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram isso, de dormir com um problema muito difícil e na manhã seguinte acordar com a resposta. Eu, pessoalmente, já, mais de uma vez. Bem, e o livre-arbítrio, de novo, Bob, diz ele, o livre-arbítrio deve ser considerado como uma característica da vida consciente que não só não é acessível a uma descrição mecânica causal, mas resiste a uma análise física. Infelizmente, isso já está ultrapassado. Não é verdade. E um experimento importante foi feito em 1983 por Liebert e colaboradores. E o Abstract diz o seguinte: o que se chama o potencial de digamos, prontidão, readiness, que precede um ato voluntário, um ato motor endógeno, foi comparado com a duração do tempo W para que aparecesse a experiência subjetiva de desejar cometer esse ato. E o começo da atividade cerebral claramente precedia o tempo em que a pessoa toma consciência por algumas centenas de milissegundos. De fato, o tempo característico é da ordem de 300 milissegundos. Então, eu já vou voltar a isso na próxima transparência. Einstein diz que não acredita no livre-arbítrio e diz que, cita Schopenhauer, um homem pode fazer o que ele quer, mas não querer o que ele quer. Isso também é enfatizado por Tolstói no finzinho de Guerra e Paz. Bem, então agora eu vou estar citando a mesma referência que o Fernando citou ontem, que é um livro muito bom do Stanislav Lem, Consciência e o Cérebro. Eles e seus colaboradores fizeram um modelo de como ele chamou o Global Neural Workspace Model. Eles usaram técnicas experimentais não invasivas de ressonância magnética funcional, eletroencefalografia e magneto-encefalografia, que permitem monitorar a atividade cerebral com uma resolução espaço-temporal de milímetros e milissegundos. E confirmaram que a consciência está atrasada em relação ao mundo exterior, que a maioria das operações do cérebro são inconscientes. Então, ele cita experimentos
auditivos e visuais. Os visuais, eles viam flash de palavras numa tela, enquanto distraíam a atenção das pessoas e chegava a situação em que às vezes eles viam, às vezes não. E eles registraram a atividade cerebral nos dois casos. O início da ativação do córtex visual era idêntico, mas aí havia uma divergência característica em cerca de 200 milissegundos. Aqui está o gráfico que eu prometi ontem mostrar. A atividade do córtex pré-frontal em função do tempo, a partir da excitação, que é a mesma em todos os casos. E aí vocês veem o seguinte: há uma parte em que a atividade permanece pequena quando a pessoa não toma consciência do sinal. Mas quando toma, há um pico que é exatamente da ordem de 300 milissegundos depois de gerar o sinal. Então, essa iluminação súbita corresponde à ignição desse conjunto total no cérebro de regiões muito diferentes. E a proposta de Desrosiers é que a consciência não passa de um fenômeno de sincronização global da informação no cérebro inteiro. E do ponto de vista de Darwin faz sentido, porque ela torna a informação relevante, acessível globalmente e transmissível a outra pessoa, que é uma vantagem do ponto de vista da evolução. Então a visão prevalece de neurocientistas hoje é que consciência e liberdade, o livre-arbítrio, são propriedades emergentes do nosso cérebro. Bem, se tiver tempo, eu vou falar agora, tem a ver também com o tema valor da ciência, do valor da luz como uma arma muito importante para a biologia. E o tempo não me permite entrar muito em detalhe, eu vou passar um pouco mais depressa sobre isso. Mas há um instrumento maravilhoso que foi inventado por Arthur Ashkin nos laboratórios da Bell, aqui está o Ashkin, que se chama pinça óptica. E Ashkin foi o criador de todas essas áreas, em particular armadilhas de átomos, resfriamento de átomos por laser e pinças ópticas e as suas aplicações biológicas. Cada um deles, certamente o conjunto, era de nível, no mínimo, do prêmio Nobel, que ele não ganhou, infelizmente. Esse é um compêndio de aplicações das pinças ópticas. Então, numa pinça óptica, o que se usa é a força de gradiente de um feixe fortemente focalizado. Tem que ser um feixe de laser para poder focalizar num foco suficientemente pequeno. E ele consegue capturar uma partícula neutra e puxar em direção ao foco. E nas aplicações biológicas se usa um microscópio, a própria objetiva focaliza o feixe e o objeto que a gente quer capturar está numa câmara cheia de água. Usa-se luz infravermelha, que é uma região de transparência para a água, e com isso se evita dano à célula. Então é possível manipular células em vivo e medir forças e deslocamentos com precisão, usando microesferas transparentes que são capturadas pelo feixe de laser e são empregadas para puxar um objeto e atuam como transdutores, como se fossem molas elásticas para pequenos deslocamentos do equilíbrio. E as forças são extremamente pequenas, mas são justamente aquelas que são necessárias para lidar com a célula. Para usar quantitativamente, é preciso calibrar a constante de mola da pinça
o que até recentemente era feito só de uma maneira analógica. Mas nós procuramos no nosso laboratório atingir o que se chama calibração absoluta, um trabalho que levou da ordem de 15 anos, mas conseguimos. O trabalho foi publicado ano passado. A calibração absoluta das pinças, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui estão curvas que mostram um acordo excelente dentro das barras de erro entre a teoria e os experimentos também feitos no nosso laboratório para todas as situações usadas na prática. Com isso nós conseguimos até estender o domínio de aplicação das pinças e medir forças extremamente pequenas que são da ordem de femtonewtons e são tipicamente as forças chamadas forças de Casimir, experimentos que nós estamos fazendo atualmente. As forças de Casimir estão exatamente numa zona onde existem as fronteiras da própria mecânica quântica. Bom, agora citando Bohr de novo, ele disse: sem dúvida mataríamos um animal se procurássemos investigar os seus órgãos a tal ponto que pudéssemos verificar que papel átomos individuais desempenham nas funções vitais. Também se atribui ao Bohr essa frase: é muito difícil fazer predições, especialmente sobre o futuro. Na verdade, tem uma expressão que diz, na antiga União Soviética, ainda mais difícil era predizer o passado. Bem, Bohr estava totalmente errado. Algumas das principais aplicações das pinças ópticas são ao que se chama hoje em dia biologia celular de molécula única e permitem estudar proteínas motoras que são 3Ms, máquinas moleculares maravilhosas, que convertem energia química diretamente em trabalho mecânico e fazem uma quantidade assombrosa de tarefas dentro da célula. Como é que elas podem ser tão inteligentes? Bom, a resposta foi dada por Monod, no seu livro O Acaso e a Necessidade, um capítulo que se chama Os Demônios de Maxwell. O que ele propôs é que as proteínas são demônios de Maxwell. E eu não vou ter tempo de falar dessa parte em detalhe, isso ia tomar mais tempo do que eu tenho. Eu vou passar por alto. De fato, Feynman foi quem formalizou isso com a ideia do que se chama uma catraca browniana. E o que a gente descobriu é exatamente que as proteínas motoras funcionam como retificadores de flutuações brownianas. Quando Brown descobriu o movimento browniano, ele achou que estava descobrindo aquele movimento todo no microscópio era uma manifestação de uma força vital. Ele começou com grãos de pólen, mas depois ele viu que grãos de areia também funcionavam e desistiu da ideia cedo demais. Por quê? Porque a primeira ideia dele estava correta, não existiria vida da forma que nós conhecemos se não houvesse o movimento browniano. A retificação das flutuações brownianas é central para o funcionamento das proteínas. Bem, não tenho tempo de falar em particular o mecanismo de geração de ATP, que é um mecanismo lindíssimo que usa a catraca browniana. Terminar falando sobre mecanobiologia, que é uma área muito nova da biologia, tem a ver com o fato de que forças mecânicas
desempenha um papel muito importante no controle da forma das células, da migração, da divisão celular e da diferenciação. Por exemplo, aqueles trabalhos sobre morfogênese, agora nós sabemos que eram incompletos, porque é um papel muito importante também das forças mecânicas na morfogênese. E o nosso laboratório trabalha bastante em mecanobiologia. Eu vou pular essa parte. Passar diretamente à minha conclusão. Então, o título do trabalho do livro de Monod é exemplar para definir a vida. A vida é uma combinação de acaso com ordem ou necessidade, que tem papéis complementares e, eu não falei de tudo isso, mas a ordem está já no genoma, está nas moléculas produzidas a partir da luz solar, que são aquelas que alimentam os seres vivos, e na estrutura dessas maravilhosas máquinas moleculares que orquestram todo o metabolismo da célula. O caos, manifestado pelas flutuações, afeta, para começar, o genoma, através das mutações ao acaso, é a fonte do movimento browniano e dos demônios de Maxwell. Também pode ter tido um papel na origem dos eucariontes, que pode ter sido um evento único na história da vida na Terra. E, além disso, é muito importante, temos uma palestra sobre isso ainda hoje, o sistema imunológico, o Prêmio Nobel para falar sobre isso, que permite que o nosso sistema imunológico responda a uma diversidade gigantesca de antígenos. Mas é crucial, aplicando isso à biologia, manter constantemente presente a teoria de Darwin da evolução. O próprio modelo das cataratas térmicas já foi chamado os motores de Darwin, porque eles funcionam por seleção natural de flutuações brownianas favoráveis. Quando Bohr deu a sua palestra, ele não poderia ter antecipado os avanços fantásticos da biologia nos 80 anos seguintes. Mas o trabalho dele é um belo exemplo do comentário totalmente correto de que achar as respostas certas é menos importante do que fazer as perguntas certas. E quando ele revisitou o trabalho 30 anos depois, ele terminou dizendo: a vida sempre será uma maravilha, mas o que muda é o balanço entre o sentimento de que é uma maravilha e a coragem para tentar compreendê-la. Então, eu acho muito oportuno reproduzir aqui o famoso epitáfio de Stevin, em que ele coloca este modelinho em que tem um plano inclinado e um colar de contas enrolado em torno dele. E ele explica então que nesse modelo um peso de 4 quilos pode ser equilibrado por um de 2, o que parece maravilhoso. Mas por que não é só uma maravilha, não é um milagre? Porque se a gente imaginar que isso se desequilibra num sentido, o sistema se autorreproduz. Então isso geraria um moto perpétuo. Isso então é uma das demonstrações mais lindas da história da ciência, apenas com uma imagem. E o que está aqui é a legenda Wonder en is geen wonder, em holandês, e de fato